Senhor Jesus para vocês, tá? Estamos aqui para mais uma live, né? E você que está aí, que compartilhe, já aproveitando, né? Já compartilhe. Hoje nós tivemos um horário especial, tá? Devido aos conflitos de horário mesmo, de um país para outro. Mas as outras lives vão ser às 19 horas, tá? Às 19 horas, como está no agendado mesmo, tá ok? Então você sinta-se em casa, tá? Aproveita para tirar dúvidas, fazer perguntas. Então esteja conosco nessa noite que o Senhor nos proporcionou, tá? E você, foi o que eu disse, compartilhe, aproveite, pegue a sua Bíblia, ó, pegue Bíblia, pegue caneta, pega papel, para já estar fazendo as anotações da nossa live de hoje. Lembrando aos adolescentes e aos jovens da nossa congregação, vou mandar no grupo depois alguns questionários sobre a live, sobre o que foi falado, tá bom? Se você que está assistindo quiser também estar interagindo conosco, só mandar nos comentários. Se a gente não conseguir responder hoje, tá? Nós vamos responder mais pra frente, mas o importante é participar e o importante maior é estar ouvindo a palavra do Senhor, tá? Então hoje nós vamos falar sobre um tema, assim, muito conhecido e que muitas pessoas sofrem disso, né? Então nós vamos falar sobre ansiedade. Você é ansioso? Sim? Não? Não sabe? Então, nós vamos falar aqui sobre alguns sintomas. De repente você acha que você não tem ansiedade, ou de repente você acha que tem ansiedade. Nós vamos estar conversando um pouquinho sobre isso. O que Deus fala sobre ansiedade, né? Será que nós tivemos algumas pessoas na Bíblia, né? Que fala na Bíblia, que fala sobre ansiedade? Tá? Então, nós vamos estar conversando. Então nós vamos estar junto nesse momento para a gente aprender um pouquinho da palavra do Senhor, tá? Então aproveite que já coloca seu nome aí na live, por mais que já aparece seu nome, mas às vezes alguém assiste no Facebook de outra pessoa, coloca o seu nome nos comentários, porque no final vai ter um sorteio muito bacana, tá? Proveitoso. Então coloque seu nome aí pra gente no final tá fazendo esse sorteio, ok? E vamos falar o nosso versículo. O tema da nossa live é: os meus sonhos ou os sonhos de Deus? Né? A nossa divisa, né? O nosso tema bíblico fala exatamente lá em Provérbios 19, 21, fala assim, ó, deixa eu virar aqui. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é a vontade de Deus. Então nós temos, por esse texto, explica tudo, né? Não precisa nem de eu ficar falando muito sobre ele, porque ele explica muito, né? Porque às vezes nós fazemos planos, né? A gente coloca alguma coisa na cabeça, mas às vezes a gente esquece de perguntar qual é o plano de Deus. Né? Claro que nós temos que fazer planos, sim, né? Nós temos que nos organizar, mas quem concretiza é Deus, né? Então o homem ele faz muitos planos, mas a palavra final vem de Deus. Então é um momento para a gente estar pensando: será que os meus sonhos agradam a Deus? Será que os meus sonhos é para edificar quem? A mim? Ou para edificar Deus? Ou é para a honra e glória de Deus? Então é um momento de você refletir sobre esses sonhos que você tem, sobre esses planos que você tem, porque tudo tem que ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Se for para você se vangloriar, tem algo errado, né? Então tudo está debaixo da mão do Senhor. Então é um momento de você pensar, né? Se isso, seus sonhos e planos estão sendo a vontade do Senhor, tá? Então que Deus abençoe a nossa noite, tá? Que você possa abrir o seu entendimento
né, para a palavra do Senhor, que a palavra dele venha estar, né, atingindo nossas vidas para que haja transformação. Não que somente nós ouçamos, mas que isso faça diferença em nossas vidas, né? Porque quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós temos que ter mudança. Porque se eu aceitei continuar sendo o mesmo, não tem lógica, né? Porque eis que tudo se fez novo, né? Eis que nascemos novamente para dizer não aos desejos carnais, né? Dizer não às coisas que não agradam ao Senhor, mas para seguir uma vida que Deus determinou para nós. É fácil? Claro que não. Mas Deus fala que Ele nos dará a vitória desde que nós caminhamos junto com Ele e obedecendo à vontade do Senhor, tá? Então aproveite esse momento, tá ok? Pra gente estar estudando um pouquinho. Aproveite que a gente não começou ainda a falar sobre o tema exatamente. Vá compartilhando aí, vai chamando os seus amigos, né? Vai mandando no WhatsApp, no Facebook, pra gente estar levando a palavra do Senhor. Lembrando, pessoal, que na nossa próxima live, que vai ser domingo, que vai ser quinta-feira que vem, vai ser no dia 20 de agosto, nós vamos ter o missionário Walter, né? Ele é da Bósnia, ele vai estar trazendo pra gente o tema, né? Que é do nosso congresso, Meus Sonhos, os Sonhos de Deus, mas ele vai estar tratando algo, trabalhando minhas emoções, tá? Então, ele vai estar falando sobre isso, como trabalhar suas emoções. Então, não perca, esteja junto conosco, tá? Aproveita, se você conhece alguém, de repente está fazendo missão, chame ele também para estar participando conosco, ok? E o nosso culto aqui na igreja já começou. O culto presencial, todo domingo, a partir das 19h30, nós temos o culto presencial. Lembrando, tá? Que tem todos os cuidados, tem que vir de máscara, tá? Chegando aqui a gente também tá tendo os nossos cuidados, mas a gente vai fazendo tudo para a honra e glória do Senhor conforme é orientado para nós. Tá? Então, se você vier, já sabe, tem que ter um distanciamento, tá? E hoje nós vamos trazer uma palestrante, ela é lá da Geórgia, lá dos Estados Unidos, tá? Então, o nome dela é Érica Ribete. A Érica Ribete, na verdade, é Érica Tunti. Ela é membro da nossa igreja, porém ela está morando lá nos Estados Unidos, né? Ela esteve muito tempo aqui conosco e a igreja, nossa igreja, né? Ama muito ela e ela vai estar trazendo uma palavra para vocês. A gente só está esperando um minutinho aí, tá? Para ela estar entrando, porque o horário, né? É um pouco diferente, mas enquanto isso nós vamos estar aqui, tá? Então, nesse período que nós vamos chamá-la, né? Você aproveita para estar já colocando suas perguntas, para você já estar, de repente, alguma pergunta que você já tem sobre ansiedade, já coloque aí para você garantir, porque a gente não vai abrir muitas perguntas, tá? A gente não vai abrir muitas perguntas. Nós vamos, para não ficar muito longo, tá? Então aproveita aí, tá? Por conta do horário, tá ok? Então ela acabou de me falar aqui que ela já chegou e nós vamos estar fazendo um convite a ela, tá? Para chamar, para ela estar participando conosco, dividir a nossa telinha para a gente estar conversando um pouquinho, tá ok? Enquanto isso, aguarde aí. Estou só chamando ela aqui, tá, galera? Só um minutinho.
Lembrando que nós vamos encerrar o nosso congresso na primeira quinta de setembro, tá? Nós vamos estar dando encerramento ao nosso congresso. Então você fique à vontade, tá? E você esteja conosco, é um prazer estarmos com vocês, tá ok? E enquanto isso, nós vamos, tá? Nós temos um louvor, tá, gente? Não sei se vocês têm percebido, todo domingo antes do culto, nós estamos abrindo com esse louvor, fazendo o pós-lúdico, né? Então é o Salmo 126. Então você que está aí depois, você ouça em casa, aprenda e nós vamos. Então, galera, a qualquer momento a Érica vai estar entrando, tá ok? Vamos ter uma surpresa aí. Então você aguarde aí, tá, galera? Lembrando que toda live é assim mesmo, tá? A gente chama, demora um pouquinho, mas é normal, tá? Tudo que é ao vivo é assim, galera. Então nós vamos ter esse tempinho para chamar, para aprovação. Então nas outras lives também vão ser assim, não vai ser tão rapidinho, tá? E esse período você aproveita aí. Ah, eu falei do louvor, né? O nome do louvor é Salmo 126. É do Ministério Zoe. Muito bom. E você que está aí, não podendo sair, tá? Tá ficando na quarentena, você aproveita para assistir, tá? Os nossos cultos online. Todo domingo nós temos culto presencial, como eu havia falado, e também nós teremos o nosso culto online. E na quarta-feira nós temos o nosso estudo, né, com o pastor Manuel. Então toda quarta-feira também nós temos o nosso estudo. Então nós temos. E na terça-feira nós temos o Ministério Infantil, tá? Falando ao coração das nossas crianças. Então aí nós temos, e nas quintas nós temos nós do Ministério Jovem, né, Ministério de Adolescente, e que agrega toda a igreja, tá? Então nós temos toda terça Ministério Infantil, toda quinta Ministério Teen. Toda quarta nós temos o culto de oração, né, ensinamento, e temos no domingo às 19 horas. Então, praticamente, a gente tem muita coisa aí. Só um minutinho, galera. Estou sonhando sonhos de Deus e uma nova canção em mim, há uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora volto com frutos. Então, enquanto que a gente está aí, tá, chamando a Érica, tá, galerinha, tenham paciência, é assim mesmo. Eu acho que a gente está até exercitando o nosso tema hoje, porque se você está ansioso, tá, se você está ansioso, é bom que você comece a tratar a sua ansiedade, e é justamente o que nós vamos falar hoje, né? Então, vai ser exatamente o que Deus fala sobre a ansiedade. Ansiedade é bom? O que você acha? Começa a postar aí, começa a falar começa a escrever aí o que você acha que é ansiedade. Coloca aí pra gente que eu vou estar lendo aqui com vocês, quem colocar. O que você tem? Primeiro coloca assim, você tem ansiedade? Você é ansioso? Coloca aí um joinha, eu sou, não sou. Coloca aí pra mim.
Não tem problema se você for ansioso não, até porque é bom a gente saber se nós somos ou não para a gente começar a tratar, tá? Então, não tenha vergonha se você sofre com ansiedade. Tem alguns sintomas da ansiedade que é muito importante. Enquanto a Érica vai entrando aí, eu vou falar um pouquinho, né? Quais são os sintomas, os efeitos da ansiedade. O que acontece? Ela causa reação física. A ansiedade, ela nos causa essas reações físicas. O que acontece? 50% das pessoas hoje, 50% das doenças, no geral, elas são psicossomáticas, tá? Então, o que acontece? O que significa esse nome, né? Significa que psique significa alma e soma corpo. Então, é uma doença que origina na alma e no psicológico, gerando consequências no corpo. Mas, gente, que será que consequência é essa? O que será? Será que... Mas tem umas muito comuns no nosso dia a dia hoje. Tem muito comum que uma delas, que claro, não estou generalizando, né? Mas uma das consequências é a sensação do nó na garganta. Quando você está com um nó na garganta, você não consegue comer ou que você consegue qualquer outra coisa, isso daí é uma consequência da ansiedade, né? Porque aumenta muito. Então, úlceras gástricas, o que acontece? É uma ansiedade muito elevada e causa estresse. Então, se o seu nível de estresse está muito elevado, então te causa úlcera, né? Então, isso daí também é uma das consequências da ansiedade. Tá, não estou falando que é 100% ansiedade. Claro que tem outros sintomas, mas eu já tive úlcera, eu posso falar. A minha úlcera, ela aumentava de acordo com o meu estresse. O nível do meu estresse era tão grande que aquilo começou a me fazer mal e eu sentia fisicamente dores no estômago e era uma úlcera, né? Então, estresse pode trazer o quê? Muitos afazeres, né? Às vezes você fica pensando muitas coisas e não consegue sentar, controlar isso em você, tá? Outras coisas também é falta de sono. Ah, mas esse daí eu acho que atinge todos que têm problemas com ansiedade, eu acho que todo mundo passa por isso, que é a falta de sono. E a falta de sono é o quê? Vai passando dias e ela não consegue dormir mais. Ela não consegue. Então, o que acontece? Precisa de algo a mais para ela poder dormir, né? Então, precisa de um remédio, uns calmantes. Então, a pessoa, quando ela está no nível de muita ansiedade, ela não consegue dormir. Então, precisa de quê? Desses remédios, de calmante mesmo, para melhorar, para conseguir dormir, não é nem para melhorar, né? Porque o calmante, ele vai fazer o quê? O calmante, ele vai, naquele momento ali, ele vai fazer você ficar calmo, só instantâneo, vai fazer você dormir, que é isso, exatamente o que faz, né? E isso daí são alguns sintomas básicos da ansiedade. Então, se você sofre com isso, se você tem alguns desses sintomas, comece a pensar se não é excesso de ansiedade, tá? E também causa reação espiritual. Então, nós falamos das reações físicas, que são visíveis, né? Mas também causa reação espiritual, que é o quê? Ela nos afasta de Deus. Porque é exatamente assim a nossa ansiedade. A gente quer tanto uma coisa, tanto, que a gente não consegue descansar. Então, o que nós fazemos? Nós estamos na nossa vida, nós tiramos Deus do centro das nossas vidas e coloco eu. É como se eu falasse assim, olha Deus, até aqui o Senhor esteve comigo, mas nessa área aqui, pode deixar comigo, porque eu vou resolver, porque eu sei aonde que eu vou conseguir resolver. Aí o que eu faço? Eu tiro Deus
do centro e coloco eu, achando eu que vou conseguir resolver. Só que, pelo contrário, eu vou só piorar, porque quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida, dos nossos afazeres, da nossa vida, tudo, e coloco eu, as coisas começam a dar errado. Porque a ansiedade, ela não deixa você pensar. Ela não deixa. Então, primeiro, você perde o controle da situação, você tira Deus literalmente e você quer colocar você no controle, mas você não consegue, então você perde o controle, né? Então você não consegue, você não tem mais, vamos colocar esse nome, paciência para ler a palavra. E quando você lê, você não entende. Porque a ansiedade não vai deixar você com o coração em paz e com o seu entendimento, seu intelecto funcionando para Deus. Então, resumindo, se você não consegue ler a palavra ou não consegue entender o que está na palavra, você não consegue ouvir a voz de Deus. Né? Então, essa ansiedade é espiritual. Então, olá, Érica! Ela tá vindo aí, só um minutinho, tá? Então, duas coisas que eu falei, né? Reação física e reação espiritual, tá? Que é justamente nós tirarmos Deus e a gente colocar a gente, né? Olá, Érica! Ei, Lu. A paz do Senhor, tudo bem? Amém, irmã. Paz. Ai, que bom estar Oi, igreja. conosco. Tudo bem? Quem tá aí que lembra de mim? Levanta a mãozinha que lembra da Érica aí, dá um joinha para ela. Érica, estamos com muita saudade de você. A igreja, ela sim gosta muito de você, você é uma pessoa muito especial. Então, não vou nem falar para você se sentir em Obrigada. casa, porque você é de casa. Obrigada. Tá? Então, Saudade também de todo mundo. ai, que bom. Mas que Deus mesmo de longe. Ó, o Papito tá aí, já vi o Papito. Oi? Meu Papito tá aí, já viu ele? Ele tá ligadinho na gente. Alessandra. Isso, tem um monte de gente ligadinho em nós, né? Ou esperando de você, que eu sei que Deus vai te usar tremendamente para falar aos nossos corações. Amém. Tá? Então você fique à vontade, eu já até dei uma palha, eu até falei aqui algumas coisinhas, porque eu falo Você já até falou quase tudo, né? Porque eu falo pouco. Prestou muita atenção na aula de psicologia. É verdade. Psique, A psique. psique não esqueci da psique. Jamais. Não, é muito legal estar com você, tá, Érica? Então, assim, o pessoal vai fazer perguntas, você fique à vontade e toca o barco aí, porque Jesus está no controle. Amém, amém, amém. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro eu quero falar, como é que é o nome do mocinho mesmo? Rian? O Rian. Lu? É, o Rian. Rian, eu vou tentar aqui fazer um pouquinho igual você, mas já vi que você é um menino especial. Não sei se eu vou chegar nesse nível. Gente, tem muito tempo que eu não falo nada com ninguém, assim, eu costumava falar da aulinha aí na igreja, da aula onde eu trabalhava. E primeiro quero pedir para vocês terem um pouquinho de paciência. Não sei se eu ainda tenho essa vocação assim tão boa. Queria pedir desculpa também pelo horário. Aqui nos Estados Unidos a gente está 1 hora a menos. Eu estava trabalhando, cheguei em casa, a cara tá toda ainda de qualquer jeito. Tô ainda com roupa de trabalho. E vim correndo, a cliente trocou o horário, então a gente teve que trocar o horário aí no Brasil também. Então aqui é 8h30, aí para vocês 9h30. Queria pedir desculpa por isso. Mas amém, o Senhor está no controle, deu tempo de fazer tudo. E antes de começar, eu queria um momento de agradecer. Depois no final a gente pode orar. Mas eu recebi minha cartinha hoje da imigração. Para quem não sabe, amém. Meu processo
quando eu vim para cá, eu nunca quis ficar ilegal. Então eu cheguei aqui, eu dei entrada na permissão de estudante. Então eu tenho permissão para estudar no país. Então eu não estou aqui ilegal. Eu estou aqui legalmente, estou estudando. Eu tenho permissão de estudante. E aí, quando eu casei, começou o coronavírus e aí tudo fechou. E eu estava me programando para dar entrada no Green Card, né? Que aí eu não ia precisar de ir para a escola mais, até porque é muito caro ficar pagando escola aqui. E aí eu dei entrada no processo, e já era para eu estar praticamente com o Green Card aqui na mão, mas por conta do coronavírus está tudo muito atrasado, mas glória a Deus, eu recebi a cartinha da imigração hoje e meu processo está correndo. Ainda tem alguns passos. Travou? Ju? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Ainda tem alguns passos aí pela frente, mas glória a Deus, o processo está aqui, está correndo, a imigração está respondendo. Então, depois no final, eu queria orar e agradecer por isso. E vou chorar. Porque eu tendo só a permissão de estudante, eu não posso ir para o Brasil, porque eu só posso estudar aqui dentro do país. Eu só posso ficar dentro dos Estados Unidos. Entendi. Eu posso ir para o Alasca, posso ir para o Havaí, posso ficar aqui. Mas fora dos Estados Unidos eu não posso ir. Então, com o Green Card, eu posso ir para o Brasil. Assim que eu receber, eu vou poder ir para o Brasil, vou poder viajar para fora dos Estados Unidos. E vou poder permitir minha mãe e meu pai também ter o Green Card, eles poderem passar mais tempo aqui quando eles quiserem. Então, é uma vitória muito grande, né? Amém. 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 Então, vamos lá, vamos começar. A Lúcia já orou? Não, tava esperando tu. Não? Então tá bom. Então a gente pode orar, né? Pode. Tá, então tá bom. Vamos orar então. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela carta da imigração que eu recebi hoje. E eu só tenho que agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade. E desculpa, gente. Desculpa. E eu espero que o Senhor fale nos nossos corações hoje. E que venha transformar vidas. Amém, Senhor. Que venha transformar os nossos corações. Que nos dê uma noite agradável na tua presença. E em nome de Jesus, amém. Desculpa, gente, porque é muito importante. E eu tô muito Venha emocionada. glorificar. Deus é tremendo. Amém. Então, vamos lá. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, e a gente vai ler dos versículos 1 ao versículo 8. Amém? Posso ler? Pode. Então vamos lá. Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar ou tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de aguardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser ou costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz.
Amém? Amém. Só falei Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3, Aham. versículo de 1 a 8. Tá, beleza. Eu escolhi não, né? Na verdade, o Senhor, quando fala de ansiedade, eu acho que esses versículos são bem propícios para falar de ansiedade, porque a gente consegue ver a questão do tempo, né? Que há tempo para tudo, há tempo para tudo na nossa vida, né? A gente não tem como acrescentar nada no nosso tempo, a gente não tem como acrescentar nada no nosso dia, porque o Senhor tem o controle do tempo. Exato. E a parte de ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então esse tema calhou muito para mim. É algo que eu sempre tenho que trabalhar com Deus, porque a Luciene estava falando de perder o sono. Exatamente isso acontece comigo. Quando eu tenho crise de ansiedade, eu não consigo dormir. Afeta muito o meu sono. E esse é o que a ansiedade faz, né? Ela é um mal-estar físico, ela é uma aflição, uma agonia. Sabe aquela dorzinha ali no peito que você tem dúvida do que vai acontecer e do que não vai, e você não tem o poder de resolver. Você não tem o poder de fazer nada. Primeiro porque a gente não tem poder mesmo de fazer nada. Quem tem poder de mudar, de trabalhar, de curar, de sarar é Deus. E exatamente é esse o ponto da ansiedade. Toda vez que sempre que a gente começa a estar muito ansioso, a deixar a ansiedade nos dominar, a gente vai tendo esse mal-estar físico e a gente vai esquecendo que a gente não tem o poder de nada. Né? A gente acha que a gente tem o poder, a gente acha que a gente pode controlar, a gente acaba esquecendo que o controle, o poder, o tempo está nas mãos de Deus. E aí, quando a gente está na crise da ansiedade, a gente quer controlar, né? A gente quer fazer com que as coisas aconteçam. E aí a gente esquece que a gente não tem esse controle. A gente esquece que a gente não consegue fazer isso, que é só Deus. E aí esse texto fala muito comigo quando a Luciene me falou em relação a falar para adolescentes. Deus me trouxe à memória esses versículos porque eu sei como é que é a fase da adolescência, né? A gente já passou por isso. Geralmente o adolescente está muito ansioso para começar a vida, né? Para experimentar as coisas. De repente, você adolescente que está me assistindo, você tem sua amiga e a sua amiga já tem um namorado, e aí você fica naquela ansiedade de querer ter um namorado também. Ou você, menino, seu amiguinho, seu amigo já tem uma namoradinha e você fica naquela ansiedade de querer ter uma namorada também, de querer ter liberdade de sair para ir para festa, porque seu amigo já tem essa liberdade, liberdade entre aspas, né? Então, assim, eu sei que a adolescência é uma época que a gente está muito ansioso para descobrir um monte de coisa. E aí, quando eu me deparo com esse texto de tempo, eu começo a lembrar que a gente não tem o controle do tempo, né? E o melhor caminho para vocês, adolescentes, e para quem está assistindo tem um problema de ansiedade, é lembrar que o tempo está nas mãos do Senhor. Que talvez agora não seja a hora do namoro, né? Que talvez agora, dentro da adolescência, seja o tempo do estudo, seja o tempo de conhecer a palavra de Deus, de estar mais próximo do Senhor. E lembrando que quando for o tempo certo, o tempo de colher, o tempo de viver uma vida, um relacionamento, o Senhor vai abrir isso para vocês. O Senhor vai mostrar para vocês qual é o tempo certo. Então a gente não precisa de correr com essas coisas, não precisa ter curiosidade para isso agora. Agora é o momento, agora é o tempo de plantar, não é o tempo de colher. Agora é o tempo de vocês plantarem lá na escola, né? De vocês se dedicarem à escola de vocês se dedicarem ao conhecimento de Deus. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Quando o Senhor fala que é tempo de plantar e é tempo de colher, quando eu lembro, eu penso nisso, eu penso nessas coisas, que agora é o tempo da gente plantar mesmo, plantar a semente de Deus no nosso coração.
plantar os princípios e os valores do Senhor nos nossos corações. E aí, quando a gente tiver com os princípios, com os valores, com as promessas, com tudo aquilo que o Senhor tem para nós enraizados no nosso coração, a gente vai poder escolher alguém para ser o nosso namorado, a nossa namorada, sempre visando o casamento, óbvio, porque é para isso que a gente namora, é para estar dentro de um casamento. E aí, isso me traz outra coisa também na memória. O Senhor sempre faz, o Senhor nunca faz as coisas, o Senhor nunca faz as coisas a curto prazo. Deus é um Deus eterno. Então, quando ele começa a falar a questão do tempo, e para a gente não ser ansioso, esperar nele, é porque ele quer que você tenha, talvez, um relacionamento amoroso, um namoro, para um casamento, porque Deus não desfaz a aliança, então vai ser eterno. Né? Você vai chegar a encontrar com Deus lá e você vai ter tido sua aliança com aquele seu namorado, com aquela sua namorada, que você escolheu lá na sua juventude, não na adolescência, lá na sua juventude. Então, assim, é eterno, é o tempo eterno. Deus está no controle do tempo. Então, ele não é um Deus que ele quer te dar um namoro de 2 meses e depois trocar de namorado ou de namorada. Ele quer te dar aquilo que vai ser eterno. Então, por isso que agora, dentro da adolescência, vocês não precisam estar ansiosos, com aflição, pensando com esse tipo de dúvida, porque no tempo certo vocês vão colher aquilo que é do Senhor. Então, agora é tempo de vocês se dedicarem a outros objetivos, se dedicarem a estar dentro de um colégio, a se dedicar a estudar, se dedicar a conhecer a palavra de Deus e lembrar sempre que o Senhor trabalha por nós. O Senhor está sempre trabalhando por nós. Eu sei que às vezes é difícil, até porque a gente às vezes quer buscar respostas e a gente não consegue ver. E é difícil, às vezes, a gente esperar. A gente é brasileiro, né? Aqui nos Estados Unidos eles não têm muito do jeitinho. Eles não dão jeitinho nas coisas. A gente tem muito disso, de dar jeitinho, né? Então a gente gosta de dar jeitinho. Ai, Deus não está me respondendo. Deus, eu quero sair para festinha e minha mãe falou que eu não posso ir. E aí eu tô ansiosa, eu vou mentir para minha mãe e pro meu pai porque eu quero ir para festinha com minha amiga. A gente dá o jeitinho, né? E aí toda vez que a gente dá o jeitinho, a gente está atrapalhando o processo de Deus. Né? Tudo vai ter seu tempo. Quando a gente dá o jeitinho, a gente está falando para Deus, Deus, eu tenho controle. Você pode ficar aí, eu tô esperando em você, no Senhor, tô esperando em Deus, mas eu tenho controle. Eu vou dar um jeitinho aqui nessa situação, eu vou namorar escondido, eu não vou estudar, eu vou matar a aula, eu vou dar um jeitinho, mas eu confio no Senhor. Confia não, porque tá dando jeitinho. Então, toda vez que a gente está dando jeitinho, que a gente desobedece aquilo que o Senhor tem pra gente, que a gente, pela ansiedade, a gente toma um passo inadequado ou desobedece os pais, a gente está atrapalhando o processo do Senhor. E aí a gente tem que lembrar também que a gente está sempre em obra, a gente está sempre em processo. Deus está sempre consertando alguma coisa na gente. Por isso que é importante a gente ter um relacionamento com o Senhor. E para quando chegar a época da ansiedade, para quando chegar a crise de ansiedade, a gente lembrar que a gente não precisa de dar o jeitinho. Que no tempo certo, o Senhor vai fazer com que as coisas aconteçam. No tempo certo, o Senhor vai colocar as pessoas certas nas nossas vidas. Verdade. E a gente precisa confiar, né? A ansiedade, ela é a falta de confiança, ela é a falta de fé. Toda vez que a gente não confia, e a impaciência também, toda vez que a gente não tem paciência de esperar, toda vez que a gente não confia no Senhor, e toda vez que a gente não tem fé na obra que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, toda vez que a gente não confia que os planos do Senhor são melhores que o meu, a gente fica ansioso. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente quer buscar os nossos caminhos, mas sempre falando, não, Senhor, eu confio, eu espero. Não, a gente não está confiando nessa hora, a gente não está esperando nessa hora, porque a gente está indo de acordo com
os nossos sentimentos, o nosso coração. E a palavra de Deus fala que enganoso é o coração do homem. Então, eu não estou querendo dizer que a gente nunca vai ser ansioso, né? Até porque é difícil, né? A gente às vezes não passar por isso. Por exemplo, primeiro dia de aula na escola. É sempre um desespero, porque a gente está tão ansioso quando a gente é um aluno novo, né? A gente não sabe quem a gente vai encontrar, se a gente vai fazer novos amigos, se não vai, se a turma já é amiga, se eles vão gostar da gente ou se não vai. Meus primeiros meses vivendo aqui e até hoje, né? Quando eu vou fazer alguma coisa nova, é difícil, é muito difícil, a gente fica muito ansioso. Então, aqui foi um pouquinho mais difícil, porque é uma língua nova, né? A minha língua sempre vai ser o português, a primeira língua sempre vai ser o português. Eu sempre vou falar melhor o português do que o inglês. E aí, aqui tudo é inglês. E aí, gente, vocês não têm noção, a primeira vez para eu ir sozinha comprar um lanche no McDonald's, no drive-in, pela primeira vez demorou meses, de tanto medo, de tanta ansiedade que eu tinha, se eu ia conseguir pedir a comida direito. Então, assim, eu não estou querendo dizer que a gente não vai passar por isso, né? Porque a gente vai. A gente só precisa lembrar que o Senhor está no controle. E que toda vez que a ansiedade domina, a gente está tirando Deus do nosso controle. A gente começa a perder a vontade de ler a palavra, a gente começa a perder a vontade de orar, a gente começa a perder a vontade de ir para a igreja, porque a gente tá ansioso, a gente está depositando a nossa fé, a gente está depositando a nossa esperança nos nossos sentimentos, a gente não está depositando no Senhor, né? A gente não tá confiando que ele está trabalhando. E às vezes ele trabalha em silêncio mesmo, às vezes demora para ele melhor. A gente acha que ele não está falando, né? Mas eu acho que Deus fala com a gente sempre. Mas às vezes a gente fica tão perdido na nossa ansiedade, sem dormir, pensando no que vai ser o amanhã, que a gente acaba esquecendo mesmo do controle do Senhor. Então, eu acho que o que Deus falou comigo, que a cura mesmo para a nossa ansiedade, a cura para as nossas crises, é lembrar sempre que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é o dono do tempo. Eu não consigo mover uma palha na minha vida. Ele consegue. Ele é o Senhor do tempo. É Ele que consegue prover o tempo na minha vida, do que vai acontecer, do que não vai, da forma do que vai acontecer. E o que eu preciso fazer, o que eu preciso lembrar, é que eu preciso confiar no Senhor. É que eu preciso buscar o Senhor antes de tudo. Em Mateus 6,34, a palavra diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Foi? Oi, tô ouvindo. Foi? Tá ouvindo? Tô. Então a gente não. Isso. A gente não precisa. Eu sei que é difícil às vezes controlar a ansiedade, mas a gente não precisa se preocupar se eu vou ter um namoradinho, se eu não vou. Se sabe, essas coisas mesmo de se eu. Ai, me fugiu aqui o pensamento. Mas a gente não precisa se preocupar com o amanhã, porque o Senhor sabe do dia do amanhã. E a gente sabe que o Senhor coopera para o bem de todos aqueles que eles o amam. Então o Senhor está no controle sempre de tudo. E a gente precisa confiar. E tem outro versículo também, que agora eu não lembro onde está, acho que está em Salmos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então lembra sempre que se a gente botar a nossa confiança no Senhor, o Senhor sempre vai trabalhar por aquilo que é eterno nas nossas vidas. Porque Ele é um Deus de eternidade. Né? Ele não é um Deus de uma hora. Ele não quer você comendo um pão com manteiga. Ele quer te dar um pão recheado. E às vezes, para a gente ter o pão recheado, a gente precisa passar pelo processo de espera. A gente precisa passar pelo processo de primeiro buscar Ele, de primeiro buscar a palavra,
de primeiro ter compromisso com a igreja, de primeiro ter compromisso com as pessoas dentro da igreja, com os nossos irmãos, de se envolver com a igreja primeiro, para depois ele dar para a gente esse pão recheado. E muitas vezes a gente desobedece tanto o Senhor, que a gente vai ter só o pãozinho com manteiga, porque a gente está desobedecendo, porque a gente está falando assim, gente da adolescência, tá? Vocês estão na idade de buscar conhecimento. É isso que vocês precisam fazer agora. Buscar conhecimento, buscar ler mais livros, ler mais Bíblia, conhecer mais conhecer lugares, e entender que agora é o momento de vocês buscarem aquilo que vai trazer o profissional de vocês, a vida profissional de vocês. Porque quando chegar o tempo do namoro pro casamento não é brincadeira, né? Você não casa só por amor, né? Tem um monte de coisa envolvida dentro do casamento. Então, se você não tiver uma estrutura psicológica, se você não tiver uma estrutura financeira, isso pode acabar sendo um problema para dentro de um casamento. Então, assim, agora é hora de vocês estudar, de buscar o que vocês querem ser daqui uns anos, o que vocês vão fazer na faculdade, né? De vocês serem financeiramente estáveis, né? Não é errado vocês buscarem isso, não é pecado vocês buscarem isso, não é pecado vocês quererem conhecer outros países, de vocês quererem conhecer outras culturas, falar outras línguas, não é errado. Mas se vocês não buscarem primeiro aquilo que é do Senhor, às vezes a ansiedade ou as aflições do dia a dia vão acabar te desviando do caminho. E eu falo isso porque aqui, eu vim morar aqui e graças a Deus eu sempre tive... acho que eu sempre fui muito medrosa também para fazer as coisas. E devo ter dado isso da minha mãe, do meu pai, não sei. Mas graças a Deus eu vim com foco, né, pra cá. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Morar sozinho em outro país, novo, se você não tiver muito enraizado no Senhor, se os valores e princípios de Deus não tiver muito enraizado no seu coração, é muito fácil você se perder. Muito fácil. Porque aqui a gente não tem família, a gente está sozinho. Aqui é tudo muito fácil de você conseguir. Aqui nos Estados Unidos, todos jovens, apesar de ser um país protestante, apesar de eu ver igreja, em cada esquina aqui eu vejo igreja protestante, batista, presbiteriana. Mas aqui todos os jovens, quase todos os jovens, eles usam drogas. Eles bebem muito álcool. As meninas aqui bebem muito. Todo mundo aqui usa droga. Maconha aqui, você usar maconha, fumar maconha é muito normal. E se você não tiver muito enraizado naquilo que o Senhor sempre te mostrou, naquilo que o Senhor sempre te falou, naquilo que o Espírito Santo sempre colocou no seu coração, se isso não for uma verdade na sua vida, se isso não for uma raiz muito profunda no seu coração, é muito fácil você se desviar. E aí junta com a ansiedade de você estar aqui, de não saber falar a língua, de não saber de como vai ser seu dia no amanhã. Junta com tudo isso, é muito fácil. É muito fácil. Então, contando um pouco da experiência aqui para vocês, não estou querendo dizer também que é errado você querer morar fora, nada disso. Também conheço aqui jovens maravilhosos que vieram para cá e se envolveram muito mais com as coisas da igreja, que estão fazendo trabalhos missionários lindos aqui, mas porque colocaram a confiança no Senhor. Porque o coração está voltado para o Senhor. Então, é o que eu tenho para falar para vocês hoje. Sempre depositem a confiança de vocês no Senhor. Quando chegar no tempo de ansiedade, se algum de vocês tiverem o sonho de morar fora, de estudar, não é tão difícil. Eu consegui. Não é difícil, gente. Tem que ter foco,
Tem que ter muita perseverança, tem que ter, orar bastante, tem que juntar dinheiro, isso é importante, tem que juntar muito dinheiro, tem que ter muito foco na parte financeira. Mas também não é impossível. Eu tô aqui. Isso é prova que consegue, a gente consegue. Sabe? Verdade. Amém. Mas se vocês tiverem, algum de vocês tiverem esse sonho, foca no Senhor agora. Estudem. Procura fazer isso procura fazer isso da maneira que eu fiz. Venha com intenção de estudar, né? Eu cheguei aqui, desde que eu cheguei aqui, quando eu cheguei até meu processo, meu visto de estudante chegar, eu fui assistir aula de graça numa igreja batista que tem aqui perto. É um pastor, ele dá aula de graça de inglês 2 vezes por semana, trabalho missionário que ele faz. Então eu procurei me envolver, de chegar aqui e estudar. E, e é possível, gente. Se vocês têm esses sonhos, Deus realiza, verdade, Juliana tá falando, Deus realiza. Mas tenha confiança no Senhor. Coloque sempre o Senhor na frente. Amém. E se você tiver no seu coração, eu quero fazer isso, mas quando eu chegar lá, eu quero me perder o mundo, Deus não vai fazer direito. Ele não vai estar lá com vocês. Porque aquilo que é errado, o Senhor não aprova. Não. Ele não aprova. Então, assim, não mesmo. Então, é o que eu tenho para falar com vocês. A ansiedade, às vezes, é um problema na nossa vida, porque a gente perde o foco daquilo que o Senhor está fazendo. A gente se afasta do Senhor. A gente tem que lembrar que tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. O Senhor está no controle de tudo. Amém. E toda vez que a ansiedade bater, que vocês estiverem muito preocupados dentro do coraçãozinho de vocês, lembrem-se que vocês precisam se voltar para o Senhor. Amém. Né? Que vocês precisam se voltar para Ele, buscar, ler mais a Bíblia, orar mais, passar mais tempo com o Senhor, porque aí Ele começa a preencher o nosso coração. E aí a gente começa a lembrar, né? Tem até um hino, né? Um louvor que fala, né? Os que confiam no Senhor. Eu sou muito ruim cantando. São como os montes de Sião. Então, a gente começa, né? A gente começa a trazer na memória. O Espírito Santo começa a trazer à nossa memória esses versículos, né? Que o Senhor provê comida para o passarinho. Então, Ele vai prover para gente, né? O passarinho não trabalha, o passarinho tá lá fora e ele tem comida todo dia. Então, assim, o Senhor vai prover pra gente também. E tudo tem um tempo. E só basta a gente confiar e buscar o Senhor com todo o nosso coração. E tudo mais nos será acrescentado. Né? Tudo aquilo que a gente necessita. Pra você, tá? Pode mandar? Pode fazer. Pode. Então, uma você já respondeu, mas eu vou fazer de novo. Tá? A primeira devemos tratar a ansiedade somente como doença psicológica ou entender como doença espiritual também? Eu acho que os dois. Eu acho que os dois. Tá tudo interligado, na verdade, o nosso psicológico tá muito interligado. Então mas eu acho que é importante a gente tratar primeiro como espiritual. Porque se a gente começar a tratar como espiritual e buscar mais o Senhor e orar mais aquilo que está dentro do nosso psique, a gente vai tirar de lá e colocar o Senhor aqui dentro da nossa cabeça. E aí vai ser tratado tudo de uma vez só. Mas eu sei que tem pessoas que sofrem bastante. Eu vou falar aqui do pai do meu marido. Tem um remedinho que a gente chama melatonina. É uma vitamina, na verdade, que a gente tem quando a gente é criança e a gente vai perdendo ao longo da vida. E ela faz a gente relaxar. Eu tomo melatonina todo dia. E o pai dele, ele sofre tanto com a questão toda da ansiedade que o pai dele, ele chega a tomar uns 5 comprimidos de melatonina, mais os 2 comprimidos para dormir. É um nome, um comprimido americano. É como se fosse aquele que tem aí no Brasil, que é forte. Como é que é o nome? Eu esqueci. É um remédio para dormir bem forte.
E esses dias Eu para sei trás ele mais ou falou que ele tomou menos. cinco Tem diazepam, tem Rivotril. eu sei que ele falou que ele tomou cinco remédios, 5 melatoninas de 5 miligramas cada, mais 2 comprimidos desse bem forte para dormir, e ele não conseguiu dormir. Jesus. Ele não conseguiu dormir. Então, assim, é, a gente falou com ele para ele buscar terapia, para ele pedir ajuda. A gente não mora perto. Aqui nos Estados Unidos as famílias não moram perto. Eles não têm essa cultura de ter família perto. Então, a gente mora na Geórgia e o pai dele mora no Kansas, é muito longe. A gente fica muito apreensivo quando isso acontece porque a gente não está perto. Mas eles têm essa cultura aqui, né? Família só se vê mesmo, só se reúne depois que os filhos fazem 18 anos. Eles saem de casa. Ninguém com 18 anos mora na casa dos pais aqui. Ninguém fez 18 anos, vai embora. Vai para a faculdade, vai morar sozinho. Então, é a cultura deles. Então, assim, a gente fica bem preocupado porque tá longe. Mas a gente falou para ele buscar ajuda, buscar terapia. E o que a gente pode fazer aqui, a gente ora, né, por ele, pedindo para o Senhor tocar no coração dele, para que essa ansiedade toda vá embora, para que o Espírito Santo enche o coração dele, para que ele não fique tão ansioso É mais. verdade. Mais É, duas perguntas? Tá. Então, basicamente isso. A outra, na verdade, você já respondeu, né? Que é como tratar a ansiedade na visão espiritual, né? Que você falou sobre é, isso, que é exatamente orar e entregar nas mãos do Senhor. é, É exato. Não tem Sempre segredo. orar. Não tem segredo. O segredo da vida é esse, gente, é orar e buscar o Senhor para tudo, para tudo. O segredo é esse. E a cura vem quando a gente confia no Senhor, né? Quando a gente deposita no Senhor todas as nossas aflições, todas as nossas dúvidas, quando a gente confia no Senhor o nosso futuro, né? Quando a gente confia no Senhor, quando a gente confia ao Senhor o nosso amanhã, quando a gente confia ao Senhor os nossos sentimentos, quando a gente confia ao Senhor tudo aquilo que está no nosso coração e na nossa mente, e aí vem a cura do Senhor, né? Que a gente sabe que Ele está no controle, Ele é o nosso Pai, Ele sempre vai querer o melhor pra gente. Amém. E a gente só tem que confiar e esperar e ser obediente e estudar e ler bastante, estudar bastante a palavra, aproveita aí a quarentena, estudar bastante a palavra, assistir muito vídeo de pastor bom falando de palavra, falando de Deus e crescer em sabedoria no Senhor, que eu acho que é o melhor caminho. É verdade. Eu vou só para o que você já falou, tá? Eu vou só repetir. Você que está em casa e quer, né, conferir tudo que a Érica disse também, conferir na Bíblia, que eu acho isso muito legal, você ouvir e também conferir, isso é muito bacana. Lá em Filipenses 4, do 6 ao 7, que fala exatamente o que a Érica trouxe para nós nessa noite, né? Que fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, É, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que é, excede todo entendimento, guardará o seu coração e as suas uhum, mentes em Cristo Jesus. É é, exatamente o que você trouxe para nós, né? Que é entregar de fato os nossos anseios, os nossos planos, os nossos sonhos aos pés do Senhor, né? Lembrando sempre que os planos do Senhor sempre vão ser melhores que o nosso. Verdade. Aquilo que o Senhor tem para nós vai ser sempre melhor do que aquilo que a gente deseja. Então, toda vez que a gente confia, que a gente bota confiança no Senhor, verdadeiramente, a gente se surpreende depois, porque o Senhor é tão bom, é tão bom, é tão bom, que Ele sempre faz mais daquilo que a gente estava esperando, Verdade. Muito porque Ele é um Pai de mais. amor. A gente não sabe É o que a muito gente mais. quer. É verdade. E aí tem esse problema também, gente. É difícil até a gente saber o que que a gente quer. Então, assim, é difícil. A gente sabe que é difícil vocês agora escolherem o que vocês querem ser profissionalmente, que tipo de faculdade, para qual curso vocês querem ir. A gente sabe que é difícil, mas a gente sabe que o Senhor está no controle. Se vocês depositarem isso no Senhor, o Senhor vai fazer o caminho certo para vocês chegarem lá no propósito dele. Verdade. Amém. Glória a Deus. Amém.
Amém. Então, tem mais alguma coisa para falar? A gente vai fazer um sorteio. Ah, eu quero mostrar para vocês o livro. Peraí, fica aí, ó. Hoje você me Mostra perguntou. aí. Tô aí. Deixa eu pegar aqui o livro. É de Max Lucado. É porque eu comprei vários livros e não lembrava. Max Lucado sempre bom. Olha só, gente, olha só. O fim da ansiedade. Aí. Tá vendo? Tomara que eu ganho. Quem, por favor, ganhar, me empresta para eu ler. Tá? Pois é, isso é muito bom, gente. O pastor Antônio tinha mania de fazer isso comigo. Todo livro que ele lia, ele me passava para eu ler. Gente, porque o que a Isso é gente bom. passa adiante. Verdade. Então, nós vamos estar fazendo, você que assistiu a nossa live aí, está participando, tá? A tia Jo anotou o nome de vocês todinhos que colocaram o nome aí, tá? Então, vamos ao sorteio de hoje. Lembrando que quem ganhou da vez passada foi a tá? A Ana Beatriz. Depois você fala pra gente o que é, se você gostou, tá bom? Vamos lá, ó. Só para vocês darem uma olhada, ó, tá todos os nomes aqui, eu não tô vendo nenhum, ó. Dá pra ver aí? Aqui. Dá? Sim, senhora. Todos os nomes. É mesmo. Vamos lá, deixa eu... Quer que eu... Olha o barulho. Olha o globo. Tô vendo não, hein, ó. Ih, eu peguei esse? Não, vou pegar outro. Esse, deixa eu ver. Ih, não sei. Vou pegar esse. Quem será? Tchau, 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 tchau. Começa com M e termina com A. Marinalva. Não, não é. Nomes? Márcia. Não. Então, você, ó, daqui, ó. Dá pra ver? Fazer igual a Duda, colocar a mãozinha atrás. Então, você, Márcia, coloque aí pra gente depois no particular, tá? O nosso nome, o seu telefone pra gente entrar em contato. Eu tô em dúvida qual Márcia, que eu conheço várias Márcias. É a Márcia aqui da igreja, a Márcia Racelli. É Márcia, mãe da Lorena. Então, Márcia. Saudade, Chuchu. Oi? Saudade da Márcia. O amor. Então, Márcia, parabéns, tá? Então você, ó, eu sei que você vai ler, a Lorena vai ler, então vai passar também, é isso aí. O bom é que ela é pertinho, né? Dá pra mim lá pegar o livro, emprestar. Então, tá, nós vamos... não, vamos deixar... Isso. Tá, olha só, nós vamos sortear, o livro é assim, tá? Não tem nada programado. Nós vamos sortear também esse daqui, ó, Viagem Fantástica através da Bíblia. Esse daqui é um livro voltado para o infantil, tá? E pode ser também para pré-adolescente, né? A gente chama de pré-juniores. Então, se você que tirar, você que ganhar, você pode abençoar uma criança ou um pré-adolescente com esse livro, tá ok? Então, eu vou tirar mais um, pera lá. Ixi, que nome é esse, grandão? Eu já até sei quem vai ganhar. Olha quem ganhou aqui, ó. Dorival Ridete. Papito! Olha, já pode ler pra Duda. Quem ganhou foi a Duda. A Duda. Quem ganhou foi a Duda. Duda, um beijo, parabéns, tá? José Dorival é o avô da Duda, então é provável que ele vai dar pra ela, né? Então por isso que eu já tô contando vantagem antes da hora. Papito, tô chegando aí no Brasil daqui a pouco. Logo daqui a pouquinho ela vai chegando aí. Então que assim, a gente agradece muito, tá? Pelas suas palavras que Deus colocou ao seu coração, foi palavras edificantes para nós. Amém. Tá? E eu tenho certeza que vai ter outras oportunidades quando você vier aqui. Eu tenho certeza também que a gente vai estar conversando muito, tirando bastante curiosidade, sabendo um pouco mais. E a gente agradece muito, tá? Você é muito especial para nós, para minha família, principalmente, para nossa igreja. Nós somos irmãos em Cristo, tá? Então, assim, é um prazer enorme poder ouvir um pouquinho do que Deus pôde falar através da sua vida. Tá? Eu falo muito, Amém. né? Então Amém. é bom a gente encerrar, senão vai até amanhã.
É verdade, né? A gente fala bastante. Bom de brasileiro é esse, gente, que a gente fala Fala bem. demais, fala pelos cotovelos, é assim Fala. mesmo. Aham, é verdade. Então manda um abraço aí pro seu esposo, tá? Para todos aí, Uhum. pro Jameson, pra Elise, pro Jameson. Eles vão estar aqui amanhã. Então manda um beijão para eles. Fala que Deus tem um propósito muito grande para a vida deles e já Amém. abençoou eles com a sua vida aí, pode ter certeza. Ele é o homem Amém. que ora. Amém. Amém. Orou muito. Ele Orou falou que muito, ele pode orava ter por dia todo certeza. dia. Orou muito. Deus abençoou, gente. Ora que o Senhor responde. Isso aí, é orar até, né? Orar sem É, pensar. orar até, sem Isso cessar. mesmo. Então, que Deus abençoe muito a sua família aí e que nós aqui estamos Amém. muito felizes mesmo, tá? Vamos orar, Amém. né? Para Vamos. finalizar o nosso estudo de hoje e entregar nossas vidas nas mãos do Amém. Senhor. Vamos fechar os nossos Amém. olhos, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Grandioso é o Senhor, meu Pai, porque o Senhor tem planos maravilhosos para nós, o Senhor Amém. Verdade, tudo o papai. melhor para nós. Às vezes nós pensamos que é bom para a gente, mas o Senhor tem muito mais para nos dar, seja Ele em paz, seja Ele em amigos, seja em paz no coração. Não só coisas, não é coisas materiais, mas é coisas espirituais. Porque o Senhor espera-nos Amém. morarmos aí contigo. Eu tenho certeza que o lugar é maravilhoso, muito mais do que nós pensamos. Então nós estamos, meu Pai, Amém. confiando em Ti, crendo em Ti, porque Tu é maravilhoso. Agradeço, Senhor, pela vida da Amém. Érica, que pôde trazer um pouco da Tua palavra para nós essa noite. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançar cada dia mais o seu lar. Senhor, que o seu esposo, meu Pai, e todos aqueles, meu Pai, o James e a Elise, esteja com eles. Se eles venham sentir a Tua presença na vida da Érica, que eles venham sentir a diferença. Porque Amém. nós sabemos que quando o Senhor está nos nossos corações, tudo muda, nada é igual. Há transformação, Amém. meu Pai. E essa transformação traz também vontade de estar com pessoas, as pessoas estarem perto de nós. E que isso, que possamos dar um bom testemunho de Ti por onde nós passarmos. Senhor, trata, Senhor, muitas Amém. pessoas que sofrem nesse momento de ansiedade. Senhor, nós sabemos aqui hoje, pelo estudo que o Senhor nos mostrou, que a ansiedade é falta de fé, Senhor, mas que possamos, meu Pai, nos curar, que possamos estar atentos, estar colocando em Tuas mãos os nossos anseios, os nossos sonhos, as nossas ansiedades, meu Pai, porque o Senhor é maravilhoso, Amém. porque a palavra do Senhor fala, não andeis ansiosos de coisa alguma, meu Pai, o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, que tudo isso que foi ministrado nessa noite, que venha trazer transformação para nossas vidas. Que essas palavras, meu Pai, eu tenho certeza que não vão sair, mas que elas vão fazer para que nós possamos ter transformação de vida, meu Pai, porque a Tua palavra, ela tem esse poder. Confiamos em Ti e Te agradecemos, meu Pai. Sabemos que é uma caminhada, às vezes que não agrada a algumas pessoas, às vezes não agrada o que nós queremos, mas sabemos, meu Pai, que o Teu caminho é maravilhoso, porque a Tua vontade é perfeita e agradável. E nós estamos aqui para cumprir, meu Pai, para crer em Ti, porque lugar melhor não há, porque o Teu amor é maravilhoso, o teu perdão por nós, meu Pai, a morte de Cristo na cruz, o amor maior o Senhor mostrou e a ressurreição de Jesus. Amém. Queremos colocar em Tuas mãos e Te agradecer, meu Pai. Tome conta das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Um Amém. beijo Amém. e Beijo, igreja, morrendo de saudade. E peço que vocês orem por mim, pelo meu processo. Ainda tenho uma longa etapa aí pela frente. E eu quero muito ir no Brasil visitar vocês, visitar e dormir na minha casa, gente. Quero dormir no meu quarto, ver minha mãe, ver meu pai, ver minha família. E eu espero poder ver vocês aí em breve também, participar do culto aí na igreja. E muitas saudades e que Deus continue abençoando a vida da Luciene, a vida da Juliana. Vocês têm feito um trabalho lindo dentro da igreja e que Deus continue abençoando muito a vida de vocês. E vocês, adolescentes, sempre coloquem o Senhor em primeiro lugar. Sempre. Sempre, 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 sempre. Sempre. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. É o melhor caminho. Ser obediente é a melhor coisa da vida.
Então, é o recado que eu queria deixar para a igreja. Eu sinto muita falta. É muito diferente aqui, igreja aqui é muito diferente. E é isso. Beijo, Beijo, fica com Deus, tá? beijo, beijo. Tchau. Bye, Lembrando, tá? tchau. Quinta-feira, às 19 horas, nós temos o pastor Walter da Bósnia, tá? Pastor Walter é top demais, gente. Perde Ah, é não. verdade, muito bom. Todos, graças a Deus, o É, Senhor tem colocado aos nossos corações, amém, tem sido bênção. Beijo. amém. Beijo.